Salve Maria, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Há muitas recompensas em fazer um blog católico ou um canal do YouTube católico ou mesmo qualquer coisa que queira se fazer para apostolado pela internet. Por quê? Me deixou muito contente isso, porque aonde a mão não chega, a internet chega. Então é muito impressionante. Hoje nós conseguimos atingir o Brasil inteiro, todos os estados brasileiros, por causa do meu canal do YouTube, que tem pessoas do Brasil inteiro que acompanham o meu canal. Isso é muito importante e uma boa referência para todos. Assim se consegue falar com o Brasil todo, transmitir essas mensagens ao Brasil todo. Bom, eu sempre achei interessante a noite. O silêncio da noite, a tranquilidade, a calma que a noite transmite, ela é um fator importante para as orações, porque é silenciosa, a noite é silenciosa, pelo menos aqui na região. A noite é muito silenciosa. O céu é muito lindo e quando tem estrelas, muito bonito de se ver as estrelas, né? Então, tudo isso, por esses motivos, é que eu gosto da noite. De dia, é aquele transtorno, né? Trânsito, buzina, carro, corre para um lado, corre para o outro, trabalhos. À noite já é diferente. É descanso, é oração, é uma leitura de um livro, né? Escutar uma música bonita, ou ouvir um programa do YouTube católico. Muito interessante fazer isso à noite. E é sobre esta questão da noite que nós vamos tratar hoje. Tem uma frase bíblica escrita no livro dos Salmos, capítulo 90, versículo 5, que diz: não temerás o terror da noite. De fato, a noite tem situações que nos dá até medo. Mas quem está com Deus não precisa temer. Mas que muitas vezes é muito misteriosa, a noite lança sobre o mundo um clima de mistério, né? Um clima... todo mundo já está recolhido nas suas casas, é aquela silêncio nas ruas, e não tem quase ninguém andando nas ruas. Isso dá um clima muito terrível, e a gente fica sujeito às vezes a abordagens, né, que não estão desejadas. Não temerás o terror da noite. Bom, tive que pôr esta clima da noite, né, para poder contar essa história melhor. De fato, essa história é baseada em fatos reais e ela aconteceu justamente na crise econômica mundial de Chicago, nos Estados Unidos, pelos idos anos de 1930 a 1933. E antigamente circulava muito essa história. Foi um fator espantoso, né? Um fato espantoso. E as pessoas comentavam muito, mas com o passar do tempo, as pessoas se esquecem fácil das coisas todas, né? Especialmente das coisas boas. As coisas más as pessoas lembram sempre, mas as coisas boas vão caindo no esquecimento, infelizmente. Havia um médico muito famoso e muito bom nos Estados Unidos, chamado Dr. Brown. E justamente bem de madrugada, lá estava bem escuro ainda, ele recebeu um telefonema na sua casa, e uma voz, ele atendeu o telefone com sonolência e tudo mais, e ouviu uma voz dizendo o seguinte:
O senhor é o Dr. Brown? Aí ele disse: sim, sou eu. Por favor, venha depressa. É muito urgente. Se trata de vida ou morte. Sim, mas quem está falando? Quem é? Quem deixa de ser? Não tenho tempo de explicar. Corre para cá. Tá bom, mas aonde o senhor mora? Aí ele disse: na rua Allen Street, número 17. Venha logo, por favor. E desligou o telefone. O Dr. Brown, naquela época de 1930 e 1933, as pessoas eram um pouco mais caridosas do que hoje, né? Eu não sei quantos médicos fariam isso hoje, mas provavelmente liga amanhã, vai no pronto-socorro, liga para outro médico, né? Ele não, ele quis atender, não sabia quem era, e pegou o seu automóvel e foi nesse endereço indicado, Rua Allen Street, nem é rua, é Allen Street, né? Street é rua, Allen Street, número 17. E ele atravessou toda a cidade naquela noite escura, escura, escura. Era uma noite que não tinha estrelas, não tinha lua, estava meio nublado. E o céu estava bem escuro, a terra estava bem escura. Ele passou por todo o centro da cidade e foi por outro bairro, por outro lado, num bairro muito periférico, que dava medo de andar até durante o dia. E os habitantes daquela região não se sentiam seguros, porque muitas ocorrências já tinham ocorrido por ali. Bom, aí ele achou a casa, né? E era uma casa assim meia sombria, meia esquisita, mas ele bateu na porta com força e ninguém atendeu. Ele estranhou, pegou e bateu de novo. Também ninguém atendeu. Pela terceira vez ele bateu com mais força ainda e insistentemente. Aí ele ouviu uma voz lá de dentro. Quem é? Aí ele falou: sou eu, Dr. Brown. Eu recebi uma chamada de emergência. É aqui a rua Allen, aqui é a Allen Street, número 17? Aí a voz respondeu: sim, é aqui. Mas ninguém chamou o senhor não. É melhor o senhor desaparecer daqui. Vai embora o mais rápido possível. Vai embora, vai embora. O Dr. Brown ficou desconcentrado. Como assim? Me chamaram, era caso de vida ou morte, e ninguém quer me atender aqui. Ele até olhou para a vizinhança para saber se tinha alguma casa com a luz acesa. Nada. Ele, inconformado, mas enfim, voltou para sua casa, né? E falou: será que eu anotei o número da casa errado? Ou alguma coisa assim? Voltou para a casa dele. Se precisasse novamente, a pessoa iria ligar novamente, né? E ele chegou lá na casa dele, ninguém ligou, nada, então ele pegou, pôs o pijama novamente e dormiu. Bom, na manhã seguinte, a vida correu normal, né? Então, o dia de serviço no hospital foi normal. Ele trabalhava no setor de emergências, né? E tudo ocorreu como sempre ocorreu. De repente, ele foi chamado por uma enfermeira numa emergência que estava no quarto 16. E a coisa era muito grave. Tratava-se de um acidente de veículo. Já era mais de meio-dia e, portanto, o período da tarde. E essa pessoa que tinha sido acidentada, ela estava entre a vida e a morte. Só que a enfermeira estranhou o fato do acidentado dizer: é aqui que trabalha o Dr. Brown? Eu queria falar com ele. E insistia. Então a enfermeira foi chamar o Dr. Brown. Aí o Dr. Brown falou: quem é, né? Ele falou: olha, é um tal de John Turner. Ele está para morrer por causa de acidente trágico que teve agora, depois do almoço. E ele insiste em falar com o senhor. E ele pensando: eu não conheço nenhum John Turner, mas vou lá, né? É médico, está na emergência, ele é um médico da emergência também, foi lá. Aí, assim que ele adentrou no quarto, o paciente disse: Dr. Brown, o senhor não me conhece, mas eu devo
conversar com o senhor antes de morrer. Ele estava falando com dificuldade, mas falou tudo isso. O senhor com certeza se lembra, nesta madrugada, o senhor recebeu um telefonema dizendo que era urgente, que o senhor tinha que ir na casa, etc, etc. Eu falei, de fato me ligaram mesmo, né? Então, Dr. Brown, fui eu que liguei. Peço desculpas para o senhor e peço que o senhor me perdoe. Mas o senhor me ligou, eu estive na sua casa e me mandaram embora, disseram que ninguém havia me chamado ali naquela região. E eu fiquei desconcertado. Ele falou, Dr. Brown, eu quero que o senhor me perdoe, porque eu vou confessar ao senhor o que eu fiz. Eu, muito tempo, fiquei desempregado. Vendi todos os bens da minha casa. Eu tenho mulher e filhos. E eu não consegui, com o produto da venda dos meus bens, sustentar minha família durante muito tempo. E nós estávamos passando necessidade, e eu não aguentava ver meus filhos passando fome. Aí eu vi que eu tinha esse telefone do senhor na minha carteira, que uma vez eu peguei no hospital, e eu resolvi ligar para o senhor. E o Dr. Brown disse, mas tá bom, e você me ligou, por que não me atendeu? Dr. Brown, porque minha intenção, passando fome e necessidade, era matar o senhor e roubar todos os seus instrumentos de médico e vender, e com esse dinheiro sustentar minha família. Dr. Brown ficou branco, já estava até suando frio. Que perigo que ele correu ali, perigo de ser assassinado. Mas aí eu lhe pergunto, por que então o senhor não me matou, porque o senhor não me recebeu? Aí esse tal de John, ele disse o seguinte, de fato eu ia fazer isso, mas quando eu percebi que o senhor chegou acompanhado, eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo, eu pensei que o senhor viria sozinho. E o senhor apareceu aqui na minha porta com um guarda-costas, uma pessoa muito alta, forte, muito forte, e olhando para mim, que eu vi pela fresta da porta, olhando para aqui para casa, com um olhar muito assustador. E eu fiquei com muito medo de tomar um tiro, de apanhar, de alguma coisa aconteceria comigo se eu abrisse as portas para o senhor. Então ele falou, mas eu fui na sua casa sozinho, eu não fui acompanhado. Não, se o senhor tivesse ido sozinho, eu abriria a porta para o senhor, mas o senhor estava acompanhado. E essa pessoa que estava com o senhor, logo atrás do senhor, era muito forte e muito alta, e com uma cara assim, pouco amistosa. Aí o Dr. Brown pensou, falou, esse rapaz deve estar delirando, eu não fui com ninguém lá. Aí esse tal de John disse, mas o senhor me perdoa? Bom, ele estava morrendo mesmo, o Dr. Brown vai falar o quê, né? Não, eu lhe perdoo. E aí vou lhe dar os medicamentos para você aliviar sua dor, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas ele estava tão acidentado que quase que não tinha jeito. Ele iria morrer mesmo. E aí o Dr. Brown se retirou da sala e ficou pensando, como é que ele viu uma pessoa atrás de mim, né? Então, ele ficou pensando e chegou à seguinte conclusão: só pode ter sido o meu anjo da guarda que apareceu ali para me proteger. E fazendo cara assim brava, né, se aparecendo com porte alto, forte, etc., meteu medo na pessoa e a pessoa não fez nada contra mim. Porque eu olhei para os lados e não tinha ninguém. Então só pode ter sido o meu anjo da guarda que foi lá me proteger. Meus amigos, meus senhores e senhoras, quantas vezes o anjo da guarda nos protege dos perigos e nós nem sabemos que isso acontece. É um fato. Quantas vezes os nossos anjos da guarda, sem nós vermos, nos protegem dos perigos, de um assalto, de um acidente. Num vídeo para trás eu contei um caso da pessoa que ia atravessar a rua e o anjo da guarda apareceu para ele, puxou ele para a esquina e o caminhão entrou na calçada e não atropelou ele, porque o anjo da guarda, disfarçado de um senhor de idade, puxou ele para a esquina para ajudar a atravessá-lo. E na verdade era o anjo da guarda. Então acontece muito dessas coisas e a gente não percebe.
Graças a Deus temos o anjo da guarda. E isso é muito importante para nós. Rezemos a São Miguel Arcanjo e aos nossos anjos da guarda para que continuem nos protegendo. E assim nós podemos tocar a vida em tranquilidade, com a proteção de Deus, de Nossa Senhora, dos nossos santos padroeiros e do nosso anjo da guarda, que foi designado por Deus para nos proteger até a hora da nossa morte. Desejo que São Miguel Arcanjo proteja a todos. Peço que rezem, não esqueçam de rezar suas orações. E vamos terminar com a pequena oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.